Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Já te convido a se inscrever se você não é inscrito, deixar o teu like e compartilhar esse vídeo, que hoje nós temos mais uma curiosidade bíblica. E esta semana o tema é os objetos poderosos que foram usados pelos servos de Deus. O primeiro objeto que nós queremos falar é a harpa, instrumento de cordas, a qual foi tocado por Davi quando ainda jovem, e a passagem está descrita no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, onde a Bíblia diz que o rei Saul foi perturbado por um espírito maligno da parte do Senhor, e por ser atormentado, ele solicitou que alguém viesse tocar um instrumento. E a Bíblia vai dizer que quando Davi tocava a harpa, o espírito mau se retirava de Saul. Portanto, nós trazemos a harpa como um instrumento usado por Davi para repreender o espírito mau que havia na vida de Saul. O segundo, também utilizado pelo próprio Davi, quando ainda jovem, quando ainda um menino, quando ainda um garoto, foi a funda. A funda, que nós podemos assimilar a uma tiradeira, foi uma arma poderosa na mão daquele menino contra o grande gigante Golias. Passagem descrita no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, que vai falar acerca da queda do gigante. Quando Davi pegou aquele pequeno aparato, aquele pequeno brinquedo, e colocou uma pedra e lançou sobre o gigante veio a cair, e Davi rapidamente correu, cortou-lhe a cabeça e se tornou o guerreiro mais conhecido de toda Israel. Trazemos também uma arma de guerra utilizada por Gideão, Gideão e os 300, passagem bastante conhecida entre o povo de Deus, que está lá descrita no livro de Juízes, capítulo 7, onde o Senhor ele chama Gideão para lutar contra os midianitas e ele dá uma estratégia para vencer. E o povo se arma não de espada, não de lança, mas sim de buzinas e de cântaros. E se dividem, o exército ali começa a ser dividido e Deus começa a separar o povo e se transforma em apenas Gideão e mais 300 homens. E estes 300 homens tocando buzinas, e o barulho das buzinas foi atormentador ao exército dos midianitas, que eles fugiram, e a vitória mais uma vez foi do povo de Deus. Um outro objeto, uma vestimenta que nós queremos falar, foi a capa. A capa, muito conhecida como uma capa de Elias, está lá descrita no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, quando Elias subiu ao céu e Eliseu ele pede a unção dobrada do espírito de Elias. Esse objeto ele é jogado, ele é deixado por Elias para Eliseu. E quando Eliseu ele toma posse da capa, ele tem a mesma atitude que Elias teve, e ali as pessoas puderam contemplar que havia na vida de Eliseu uma unção diferente, Uma unção, uma porção maior da parte do Senhor, e Eliseu foi o grande profeta que foi. Vemos a capa ser descrita também em Marcos capítulo 10, quando fala acerca do cego Bartimeu, que ele tira de si a capa e ele vai até o encontro de Jesus. Então a capa que simbolizava a proteção, o abrigo, a capa que simbolizava o livre acesso,
foi muitas das vezes usada também como símbolo de poder, como símbolo de, da mão de Deus sobre, agindo, atuando sobre os seus servos. Trazemos também, né, o cajado e deixamos esses dois itens para o final. E eu quero falar acerca do cajado, porque o cajado foi muito utilizado na Bíblia por muitos homens de Deus. E a passagem que chama a nossa atenção está ali em Êxodo capítulo 4, quando Moisés ele se apresenta para ser o libertador, ele é chamado para ser o libertador, e Moisés começa a indagar com Deus, e Deus diz assim: Moisés, o que você tem na mão? E aí ele vai falar que ele tem um cajado, e aí Deus fala assim: então esse cajado será usado para fazer os sinais, para eu mostrar ao povo que eu sou contigo. E aí Deus começa a transformar, e transforma o cajado em serpente, que come as outras serpentes dos magos de Faraó. O cajado que foi usado lá para levantar Arão como, né, sacerdote. Cajado assim que por muitas das vezes teve a sua função de mostrar o poderio, né, de Moisés diante do povo. Uma das passagens que mais chama a nossa atenção tá lá em Êxodo capítulo 14, que fala acerca do Mar Vermelho, quando Moisés está diante do Mar Vermelho e o povo começa a indagar, e Moisés olha para um lado, olha para o outro, olha para trás e vê o exército de Faraó vindo, e ele clama ao Senhor, e Deus diz: por que tu clamas a mim? Diz ao povo que marche, e manda ele pegar o cajado, tocar nas águas, e o mar se abre, e o povo de Israel pode passar por terra seca. É um símbolo de poderio muito grande. Quando o próprio Moisés ele fala a rocha numa passagem, mas na segunda ele toca na rocha, ele fere a rocha com o cajado, e ali sai água, e ali Moisés também perde, né, o seu direito de entrar na terra prometida. Então o cajado ele foi bem participante na vida de Moisés, e é um item aí que Deus usou poderosamente para mostrar o seu poder ao povo de Deus, né? Cajado. E nós trazemos mais uma curiosidade dentro dessa curiosidade, que é a diferença entre o cajado e a vara, que as pessoas às vezes não entendem. O cajado ele é um símbolo de proteção. O cajado ele tem, né, ele é como o cabo de um guarda-chuva. Ele traz para si o animal quando o animal está disperso, né? Como um gancho na ponta, ele puxa o animal, para que o animal não se perca, para que o animal não se machuque. A vara já é um símbolo de correção, já é usada para bater mesmo, para corrigir. Então essa é a diferença entre cajado e vara. E o sexto item não poderíamos deixar, que é a Arca da Aliança. Né? A Arca da Aliança está lá em Êxodo capítulo 25, foi construída por Moisés, e ali foi colocada na Arca da Aliança. E ali foi colocado na Arca da Aliança as tábuas dos 10 mandamentos, né? E ali foi colocada também a vara de Arão. E ali foi colocado também um vaso de maná, né?